Hallo! Guten Tag! Hoje nós vamos visitar com vocês o terceiro museu mais visitado da cidade, um dos mais interessantes, o Museu da DDR. É um museu totalmente interativo e a gente vai mostrar tudinho pra vocês agora. Vamos dar uma olhada. Então o grande diferencial aqui no DDR Museum é que ele é bem interativo, ele te permite puxar várias portinhas, vários locais onde tu pode aprender mais sobre os determinados assuntos. Então aqui, por exemplo, essa parte da exposição fala sobre a juventude e a infância na DDR. Aqui, por exemplo, temos brinquedos, temos também o lacinho que eles usavam no pescoço, pode treinar como fazer nós diferentes e tal, e pode também escutar a música que as crianças escutavam na época. Então, um dos pontos altos aqui dessa exibição é poder, mais ou menos, dirigir o carrinho que eles usavam na DDR, que era o Trab, e nós vamos mostrar como é isso. O espaço do Trab é bem apertado, eu tenho as pernas maiores, fico super compacto aqui. A gente vai morrer! Gente, é muito difícil dirigir esse negócio. Bom, sobrevivemos ao nosso tour de Trab, né? Mas eu nem vou dizer nada, porque eu também dirijo super mal. Enfim, o Trab, ele é um carro que ele é icônico da Alemanha comunista. E, diferente de hoje em dia, tu não podia comprar um Trab, né? Não tinha uma loja de Trabs que tu chegava e comprava ele. Tu tinha que entrar em uma fila, tu tinha que colocar teu nome numa lista. E demorava ao redor de 16 anos para esse carrinho ser entregue a você. Então, provavelmente, a melhor coisa a se fazer era colocar o nome do seu filho na lista assim que ele nascia. Aí depois ele já tinha 2 anos para treinar e aos 18 anos tirar a carta. E uma última coisa interessante é que o Trab ele é feito de um material meio alternativo em termos de carro, né, de automobilística. Ele é feito de um tipo de plástico, de uma resina de plástico especial. E até gerou uma lenda que diziam que ele era feito de papelão e tal, mas não chega a ser tanto. Ele é feito de uma resina de plástico que é resistente o suficiente para um carro.
Aqui a gente está numa parte que mostra os produtos que tinham na DDR. E uma coisa que exemplifica muito bem até as limitações que eles tinham é o café. Aqui a gente pode saber mais sobre o café que a gente tem normalmente até hoje em dia, e o café que eles tinham naquela época, que é um pouco diferente. Então, aqui nós temos café normal, que são os grãos de café que todos nós conhecemos. Tá bom? E agora, neste outro aqui, nós temos uma amostra de como é que era o café deles, que é uma mistura louca de café com muitos outros grãos. Ó. Tem malte, tem cevada, tem várias coisas aqui. Inclusive, se explica ali na tela que esses outros produtos, que não o café, estragavam as máquinas de café. Isso claramente era feito para baratear os custos do produto. Então aqui, continuando na parte de produtos, a gente tem essa vitrine aqui, que contém muitos produtos para a gente ter uma ideia do que as pessoas consumiam naquela época. Mas a parte mais interessante é que tem muitas coisas que ainda existem até hoje. Por exemplo, essa marca Florena, ela ainda existe. E o mais interessante dela é que ela era como se fosse uma Nivea da DDR. Ela era a Nivea da Berlim do Leste, da Alemanha do Leste, na verdade. Muito louco, né? E todos esses produtos são originais e são todos frutos de doações. Então aqui agora nós estamos num dos lugares mais interativos da exposição, que é este apartamento estilo DDR. Dá pra sentir a vibe anos 70, né, aqui claramente. E tem muito mais do que a gente vê, na verdade. A gente pode fuçar, a gente pode explorar todos os armários e ver o que tem ali dentro, o que tinha numa casa. E como a Elissa comentou antes, né, sobre os produtos, todos eles são reais, eles são da época e foram doados ou comprados pelo museu. Aqui nessa sala também tem uma seção que não tem muito a ver com a sala, mas foi onde eles encaixaram, que é sobre educação sexual na época da DDR. E aqui nós temos coisas, fechem os olhos, tirem as crianças da sala, temos meninas nuas. E também temos essa peça aqui que é muito interessante, que é um anticoncepcional original da época. Inclusive foi tomado ali, se vocês perceberem, faltam 2 comprimidos. E foi um médico da época que doou, porque não é difícil conseguir um remédio, né? Que é uma coisa que as pessoas normalmente tomam e acaba. Então aqui na cozinha a gente pode fuçar em tudo, fazer um suquinho de laranja para as crianças. Vai ter um feijão aqui, panela de pressão da época, um fogão elétrico, isso aqui dá para fazer um pão também, prontinho na hora. Muitas coisas de plástico, né? Muitos itens coloridos. Isso é uma vibe bem década de 70, inclusive não é tão difícil achar esse tipo de coisa até hoje em Belém, nos mercados de pulga e até em lojas especializadas, o que é uma coisa bem interessante de se ver. Então aqui nessa parte da cozinha, além de demonstrar todos os itens da casa, né, que existiam na época, nós também temos um pouco sobre a posição das mulheres na sociedade da DDR. Que não era muito boa, por sinal, era uma coisa realmente bem Hausfrau, né, mulher de casa. Elas não tinham, aqui tem algumas estatísticas, elas não estavam inseridas em altos cargos, elas estavam, 1% das mulheres estavam inseridas nas políticas, por exemplo, então elas estavam realmente esquentando a barriga do fogão e esfriando no tanque. Uma coisa boa, pelo menos, que a DDR fez pela população foi o fato de ter melhorado muito a infraestrutura e também o saneamento básico. Por exemplo, antes os prédios eram todos Altbau, como chamam até hoje os prédios antigos pré-guerra, né? Depois da DDR, muitos prédios começaram a ter banheiro nos apartamentos, não banheiro compartilhado, e também saneamento básico com vasinho, descarga e tudo aquilo que a gente gosta de ter em casa, não é mesmo?
essa sala aqui representa a incrível sensação de ser interrogado pela Stasi. Tu não conseguia ver direito o teu interrogador, porque a luz ficava na tua cara. E aqui no museu, pra tu sentir melhor essa coisa... Opa, ele tá falando comigo, meu Deus. Tu pode colocar os teus cotovelos aqui assim, e o som vai vir pelos teus braços. Pra tu ouvir a narração, como é que era a interrogação. Então, qualquer pessoa que estivesse fora do eixo, que não estivesse sendo socialista o suficiente, podia acabar numa salinha dessas, para eles terem certeza que tu não iria trair o movimento. E se por acaso a pessoa que estava te interrogando não gostasse das suas respostas ou achasse que não estava muito legal, tu podia vir parar numa cela como essa aqui, ou pior ainda. Então aqui a gente pode também mexer e ver as roupas da época, as roupas que as pessoas usavam de verdade. Tem um cheiro de roupa guardada inacreditável aqui. Tem muitas roupas muito interessantes, mas a mais interessante de todas para nós é essa aqui, que é da juventude da época, né? Os jovens, eles entravam para esse grupo político e tinham que usar esse uniformezinho. Estou pronta. Uma das coisas mais incríveis que um jovem na DDR podia conseguir eram jeans leves. Só que eles eram importados, eram raríssimos, e eles eram até vistos como uma coisa ruim, uma coisa de gente rebelde, uma coisa de pessoas que ficam apreciando essas coisas dos ocidentais, dos capitalistas, dos esportes capitalistas. Então, não era uma coisa muito bonita de se usar. Então a DDR criou a sua própria versão do seu jeans comunista. Que dá para sentir claramente aqui no tecido a qualidade incrivelmente superior do Levi's em comparação a este jeans da DDR. Mas, com isso, ele acabou se tornando uma coisa mais popularizada e perdeu esse viés rebelde, de certa forma. A não ser que estivesse usando ele todo rasgado e tal, mas isso até hoje os tiozão acham que é rebeldia. Então esse joguinho aqui de Pibolim representa o grande jogo, o único jogo que aconteceu entre a Alemanha do Leste e do Oeste, que foi na Copa do Mundo de 1974, na cidade de Hamburgo. Foi um jogo meio chato, mas que no final das contas a DDR acabou vencendo. Então eles consideram isso uma grande vitória contra o capitalismo. Apesar dessas pessoas viverem numa sociedade com uma ditadura socialista, elas tinham algumas liberdades. Por exemplo, elas podiam tirar férias e viajar. Claro, elas podiam viajar para lugares determinados onde elas tinham permissão para viajar, mas ainda assim podiam. Mas uma grande liberdade que elas tinham e ninguém tirava delas era a liberdade do corpo. As pessoas simplesmente curtiam ir pra praia pelados. E até hoje eles fazem isso por aqui, é uma coisa super normal. É a cultura do corpo livre, como eles chamam. E as pessoas ficam nuas por aí e ninguém tá nem aí. Não tem nada sexual nisso, é apenas nudismo. Naturalismo, ou como queira. Então, como aqui eles prezam bastante pela interatividade, tem vários joguinhos nas paredes. E eu vou tentar um aqui que é criar o homem socialista perfeito. Vamos nessa. Então, começar com o gênero, fazer um homem confiante, com um corte de cabelo apropriado. Não, bigode. Será que bigode é uma coisa socialista? Acho que sim, todos eles usavam, né? Aliança, né? Casado. Ah, claro. Esse é um piercing. Ele é um homem casado, tem razão. Ele gosta de comer sanduíche de presunto.
E rebocar a parede também, é uma coisa que ele gosta de fazer. Olha só. Fiz 48 pontos de 70. Ó, no sapato eu escolhi o sapato errado. Ele está muito polido. Então, né, é incorreto usar um sapato tão bom para a categoria dele. O livro que eu escolhi está incorreto também. E os acessórios também. Ficar bebendo cerveja não era a melhor coisa. Durante o dia você não deve beber cerveja, você deve trabalhar. É isso que está explicando aqui. Então eu fiz esses erros. Acho que eu não sou socialista o suficiente. E agora que a gente terminou, acho que nós vamos receber uma cópia do nosso... como seria o perfeito. Essa parte aqui do museu representa as desigualdades que existiam na época, apesar de teoricamente ser uma coisa socialista. Na verdade, os políticos tinham algumas regalias. Eles podiam comprar coisas no supermercado que o povo normal não podia. Eles podiam usar esse carro preto que tem aqui do meu lado, coisa que o povo também não podia. O povo dirigia aquele Trabi que a gente mostrou no início do vídeo. Mas os políticos e as pessoas importantes podiam dirigir este carro. Na verdade, elas não dirigiam, elas tinham um motorista. Essa parte aqui do museu é uma parte da história que eu não conhecia sobre a militarização das crianças. Desde pequenas elas aprendiam a contar com soldadinhos e a fazer tudo com soldadinhos. E eventualmente elas também aprendiam a estourar granadas. Curioso. Mas aqui nós vamos fazer uma coisa mais leve, mais lúdica, que é conseguir uma marca da DDR. Tá de cabeça pra baixo. Aqui é a lojinha do museu, não tem nada de muito revolucionário, livros e lembrancinhas, mas tem uma coisa muito engraçada, são pepinos. Esses eram os pepinos que as pessoas podiam comer na época da DDR. E tem pra vender aqui. Então essa foi a nossa visita ao Museu da DDR. Esperamos que você tenha gostado tanto quanto a gente achou muitíssimo interessante. É um museu muito bem feito e realmente vale a pena a visita. A entrada do museu custa 7 euros, vale a pena cada um desses euros. E tem alguns descontos também para grupos e coisas assim. A gente vai deixar o site do museu na descrição do vídeo para vocês poderem dar uma olhada e ver o que fica melhor. Esse museu, inclusive, fica aberto todos os dias, 365 dias por ano. Pode vir domingo, pode vir segunda, que normalmente o museu não abre. Então, não faltam motivos para visitar. Sim. A gente gostaria de agradecer a organização do museu, que nos deixou entrar 1 hora antes para começar já a filmar antes que os turistas chegassem. É um museu bem concorrido, então vale a pena vir cedo sim, para poder apreciar todas essas coisas com calma, né? Poder ler tudo e interagir com todas as pequenas coisas que tem em todas as gavetinhas espalhadas pelo museu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, mostre para todos os amigos, se inscreva no canal e não deixe de voltar sempre também. Também nos procura lá no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no Twitter, em todas as redes sociais, onde estaremos postando sempre, estamos sempre postando, né, coisas muito legais. Até o próximo vídeo. Tchau! Todas as coisas que compõem uma casa, inclusive coisas absolutamente normais. E a criança ligou a TV, agora tudo bem.